Vamos orar, queridos, para a gente começar aqui falando desse tema, que é um tema difícil, fé em meio à crise, especialmente com tantas ofertas de crises que existem, não é? Não é fácil a gente pensar sobre isso, mas tenho certeza que será algo vindo da palavra de Deus para acalentar os nossos corações. Tem mensagem que vem para arrebentar os nossos corações, mas tem essas que vêm para também nos sustentar na segurança de que o Senhor está cuidando da gente. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este tempo aqui, obrigado por estes irmãos aqui reunidos, porque estão aqui buscando, ó Deus, a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de portarmos, ó Deus, essa palavra, anunciarmos a grande esperança que temos no Senhor, no Evangelho, na boa notícia que o Senhor nos traz. Pedimos, ó Deus, que seja de fato a palavra do Senhor que seja ouvida e refletida nessa tarde. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, quem trouxe Bíblia aqui? Levanta a mão. Muito bom. Fecha sua Bíblia então no Salmo 23. Vai, você sabe de cor, né? Por favor, né? Se não, você abre assim um pouquinho assim, ó, só escondidinho. Fiquei pensando o que eu podia falar sobre esse assunto. A gente já teve um BTD sobre esse tema, mas eu quis falar sobre outro texto do que eu falei na outra ocasião. Então, quero refletir com os irmãos sobre o Salmo 23. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre o Salmo 23, mas é sempre bom a gente voltar a textos conhecidos, porque eles ficam muito naturalizados para nós, não é? E aí ele acaba virando uma espécie de palavra mágica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abracadabra, vingardio leviosa, né? A gente repete essas coisas para ver se a gente consegue tirar algum poder, mas a verdade é que a Bíblia, ela nos fala a partir de Deus mesmo, para a nossa edificação, para edificar a nossa fé. Então nós temos que voltar a esses textos com uma reflexão renovada. Salmo 23, como eu disse, vou recitar aqui direto, porque eu sei que você sabe de cor, né? Nem sei se a minha versão vai estar na que eu vou falar a versão da infância, né? Não, Salmo 23, querido, não é o 123 não, 23, tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha, não é? Essa aí você lembrava, até essa parte você lembrava, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto tão famoso e tão amável, porque ele é um texto amável, ele é um texto que fala sobre a segurança que nós temos no nosso Deus e nos coloca numa posição de uma ovelhinha cuidada pelo seu pastor. Esse texto, ele parece ser um texto adequado, única e exclusivamente para os momentos em que nós precisamos de um cuidado desse nosso bom pastor. O Salmo 23 é um salmo ao qual nós recorremos às vezes no momento da crise. Mas a verdade é que o Salmo 23, ele não é um salmo apenas sobre os momentos de crise. Ele começa com essa expressão que às vezes a gente tem um certo medo de lidar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você chega para alguém em sofrimento e fala assim, olha, o Senhor é o pastor, nada te faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei como que é a fé dos irmãos, se os irmãos têm mais ou menos tranquilidade de falar essas coisas, mas eu sou um pouco receoso com essas coisas, especialmente criado na época em que a gente temia que qualquer coisa podia virar pregação de teologia da prosperidade. Nada me faltará, nada me faltará.
E quando no aconselhamento você fala para alguém, olha, em Deus você tem tudo, nada te faltará, e a pessoa fala, então eu não tenho Deus porque me falta tanta coisa, tem tanta coisa faltando, tem tanta dificuldade, então eu não tenho Deus, e aí a pessoa reverte o que você falou e ela sai pior do que chegou. Não é fácil ser pastor não, você está achando que... Como é que a gente pode fazer uma expressão dessa? Algumas pessoas têm tentado corrigir esse texto, trazendo uma interpretação que é uma interpretação muito estranha ao texto. Eu já deixo eu falar aqui, porque se você já viu isso alguma vez na sua vida, saiba que não é esse o espírito desse texto. Algumas pessoas tentando falar, não, mas olha, nada te faltará, significa que não te faltarão também tribulações, não te faltarão dificuldades. Já ouviu isso alguma vez? Não é esse o espírito desse texto, meus queridos. É verdade que não vai faltar tribulação, pode ficar tranquilo. Se esse é o seu problema, está resolvido, Deus te abençoe. Mas não é isso que esse texto está falando. Não é. Quando ele está dizendo, nada me faltará, ele está dizendo com muita certeza e com muita segurança. E para a gente entender isso, a gente tem que olhar o texto todo. Porque o Salmo 23, queridos, não é sobre o momento da dificuldade. O Salmo 23, ele é uma caminhada. Nós temos 6 versos nesse Salmo, 6 versos. Nesses 6 versos, nós temos 4 verbos de movimento, em 6 versos apenas. Não é? Percebeu? Ele me guia pela vereda da justiça, ele me leva a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, bondade e misericórdia me seguirão. O Salmo 23 é uma caminhada, queridos. Ele é uma peregrinação. Não é só a história de uma ovelha e um pastor, é a história de uma ovelha caminhando com o seu pastor. E onde eles estão caminhando? Qual é este lugar onde a ovelha tem esse tipo de relacionamento com o seu pastor? E esse lugar é o caminho da justiça. Ele me guia pelo caminho da justiça, ele me guia pela vereda da justiça. Todo lugar por onde o nosso bom pastor nos guia e onde nós temos um relacionamento com ele é a vereda da justiça. Vereda da justiça, queridos, significa o caminho reto, o caminho certo, o caminho correto, ok? É a vereda certa, ele me guiará pelo caminho certo. Igual quando você bota lá no Waze, né? Quero chegar lá no Mangueirão, aí você bota lá e chega. Nem sei se o Mangueirão está perto ou longe aqui, mas você põe lá, está longe? Está longe? Então você vai lá, né, no Mangueirão, quero assistir lá o Repá, aí você põe lá e vai lá para o Mangueirão. Ele te guia pelo caminho certo, ele te guia pela estrada certa. Mas a vereda da justiça, no Salmo 23, ela não é só o caminho que vai chegar lá, ela é também o caminho cuja trajetória é a trajetória que é a trajetória dada pelo pastor, é a caminhada que ele propõe para a nossa vida. A gente pode dizer que é o jeito certo de viver, a vida justa, ou, para usar um termo teologicamente um pouco mais carregado, a santidade. Porque santidade, queridos, não é simplesmente não fazer o que é errado, santidade não é simplesmente não deixar-se contaminar, manter-se puro. Esse é um aspecto da santidade. Eu digo que é o aspecto negativo da santidade, o não. Existe na santidade um não faça isso. Muito exemplificado pelos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 8 começam com não. Mas não é isso que é santidade apenas. Há também um aspecto positivo, o afirmativo da santidade, que é o de fato fazer. Paulo escrevendo aos Colossenses, fala que uma vida santa, uma vida que corresponde a como é o novo homem, é aquela que se despe do velho homem com as suas obras, tira as obras de velho homem, e se reveste do novo homem que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, se reveste de boas obras, o sim.
não é só não fazer as coisas erradas, não é só não se contaminar, é também ser tomado pela própria vida de Deus, é caminhar. Santidade não é ficar parado, sem pisar em lugares perigosos, é caminhar ao lado daquele que nos guia, e nos guia no caminho da justiça. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a única coisa que não falta de fato é o próprio pastor. Em todo esse salmo, o pastor está ao lado da sua ovelha. Nada me faltará porque eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Esse é o espírito daquilo que o apóstolo Paulo fala aos filipenses. Quando ele diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele fala que ele pode inclusive passar necessidade, ele pode inclusive ter carência, ele pode faltar coisas a ele, mas naquele que o fortalece não lhe falta nada, porque ele está nele, entendeu? Nada me faltará porque não me faltará Deus. Pode me faltar outras coisas, mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo, porque Ele é a plenitude, nele eu tenho todas as coisas. E aquilo que eu tenho que não é nele, frequentemente é falta. São coisas que podem preencher muito da minha vida, mas se não tem Deus, preenche só de palha. Tem ovelhinha aí que está empalhada, cheia de palha, mas sem Deus. Ovelhinha empalhada não anda, não anda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque com Ele eu tenho tudo, e eu tenho esse relacionamento com Ele no caminho da justiça. Essa é uma maneira que eu gosto de definir santidade. Santidade é o quê? Às vezes as pessoas têm um entendimento errado do Evangelho, elas acham que elas serão salvas porque elas são santas, elas fazem muitas coisas boas, elas equilibram as coisas boas e as coisas ruins, e falam assim, claro que eu vou para o céu, você acha que Deus vai querer ficar sem a minha presença? Ele vai dar essa festa toda e não vai me chamar? É uma pessoa tão boa? Isso aí não é Bíblia, gente, isso aí é Good Place, aquela série da Netflix, né? Que você mede as coisas boas e ruins, se ficar verdinho você vai para o bom lugar, né? A Bíblia não diz isso, a gente não equilibra essa conta. Toda glória no céu é dada ao Cordeiro, o Cordeiro é o único que tem os méritos da nossa salvação, é por Ele que nós somos salvos. Então qual o lugar da santidade nisso tudo? O apóstolo Paulo faz essa pergunta, ele fala assim, que diremos pois, continuaremos pecando para que a graça aumente? Mas eu sou salvo pela graça, não preciso fazer nada? Então, quanto mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais pecado eu tinha, mais graça cobriu, então vou continuar pecando, para que tenha ainda mais graça. E ele diz, de maneira nenhuma, se eu já morri para essa velha vida, como é que agora eu vou continuar vivendo nela? Não é uma questão de qual é o fim dessas coisas, é uma questão de uma nova vida, é uma questão de um novo relacionamento. Queridos, a santidade é o ambiente do relacionamento com Deus. Eu quero viver mais com Deus, onde eu encontro com Ele? Eu encontro na santidade. Ele não está me deserdando porque eu pequei, Ele não está me abandonando, Ele não está revogando a minha salvação, desligando o interruptor do céu. Ih, pecou, desligou. E pediu perdão, liga de novo, né? Não, esse nosso status de filiação está segurado na mão dele, está garantido. A questão é que eu estou passando essa vida sem essa convivência. É como uma criança ansiando por uma adoção, uma criança vivendo no orfanato, não tendo ninguém que ela possa chamar de pai, e de repente vai lá um casal, encontra com ela e diz, olha, queremos passar uns dias com essa criança aqui, e leva para casa. E essa criança, com experiências terríveis de paternidade anteriores, ou de tentativa de paternidade, se culpando várias vezes e pensando, já nessa idade ninguém me quis como filho, eu acho que eu tenho algum problema comigo. E ela vai convivendo, cheia de medo de causar algum problema, sem querer derruba um pouquinho de suco na mesa, suja a toalha, fala, pronto, não vai me adotar mais, agora quer saber também, vou chutar o balde, vou pintar o set, e sai arrebentando com tudo, e não se deixa ser cativada, porque não quer viver essa decepção de novo. Mas qual não é
A surpresa dela quando depois de um tempo esse casal volta e fala: a gente quer passar mais um dia com essa criança, depois mais um pouco, e leva para casa, e cuida dela, e põe para dormir, e acorda, e aí adota essa criança, e aí um dia sai o papel: você é nossa filha. Esse não é o fim, esse é o começo. Como é que é daqui para frente? Daqui para frente é viver como filho, daqui para frente é assumir a vida de filho. Ser adotado por Deus é só o começo, meus queridos. Daqui para frente é viver a filiação, daqui para frente é viver como quem é filho. Que diremos, pois, continuaremos pecando porque a graça aumente? Não, porque naquela época nós não tínhamos pai, mas agora nós temos. Por que eu vou viver como se eu não tivesse pai? Eu tenho. Por que eu vou viver me alienando desse relacionamento, se eu tenho alguém com quem me relacionar? Por que eu vou viver buscando outros caminhos que não o da justiça, se o meu bom pastor está caminhando no caminho da justiça? É com ele que eu vou andar, é ao lado dele que eu vou estar. Meu querido, você que está lutando com o pecado, você que está com uma vida cristã um tanto quanto vacilante, deixa eu falar uma coisa para você. O pior jeito de eu te convencer a viver a santidade é dizendo: olha, desse jeito você vai acabar no inferno. Porque quando eu faço isso, eu não estou exaltando nem um pouquinho a misericórdia de Deus. Eu estou transformando Deus num examinador terrível. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: a sua vida é muito mais do que essas coisas nas quais você está gastando ela. Existe um amor, um relacionamento, um cuidado, uma plenitude muito maior do que este pequeno sabor de realização que você tem quando se entrega ao pecado. O caminho da justiça é esse ambiente de me relacionar com Deus. É no caminho da justiça que eu percebo que nada me faltará. É no caminho da justiça que eu percebo isso. Uma outra imagem que eu uso para ilustrar isso é a do prisioneiro. O crente que vive pecando é como um prisioneiro que cumpriu sua pena, ou que foi absolvido e que foi libertado. Ele não está mais na cadeia, ele não está mais na penitenciária, ele está livre, mas todo dia de manhã ele acorda e veste o uniforme do presídio e sai na rua vestido de presidiário. Essa não é a sua identidade, mas você continua vestindo essa roupa de quem ainda está preso no pecado. E com isso você não usufrui plenamente quem você é em Jesus Cristo. Ser guiado pelo caminho da justiça, ser guiado em santidade, ser guiado em retidão, é uma grande graça de Deus para nós. É aquilo que concretiza na nossa vida a liberdade que nós já temos, é aquilo que concretiza na nossa vida a realidade da filiação que nós já temos em Jesus Cristo. E a gente pode caminhar com essa certeza, com essa segurança. Eu sei que nos estágios, ou melhor, que nas esferas mais altas do universo, na última instância do universo, eu tenho um bom Deus que cuida de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu sei disso porque eu experimento a presença dEle no caminho da justiça. O caminho da justiça é maravilhoso, porque ele passa por águas tranquilas, onde eu refrigero a minha alma. Deixa inclusive eu beber uma água aqui, para ilustrar esse ponto. Deu uma sedinha aqui. Passa por águas tranquilas, onde eu refrigero a minha alma. O caminho da justiça passa por pastos verdejantes, onde eu descanso, me alimento, fico firme, forte de novo para continuar caminhando. Mas o caminho da justiça passa pela crise, passa pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, ovelhinhas de Jesus passam pelo vale da sombra da morte. Ovelhinhas de Jesus caminham entre encostas sombrias, onde elas não enxergam bem. Ovelhinhas de Jesus passam por momentos de trevas, tenebrosos, em que ela não sabe o próximo passo, tão escuro que não dá para ver nem um olhinho de gato lá no meio das faixas. Ovelhinhas de Jesus encaram
o fim da sua vida, encaram as trevas da morte. E nesse momento, alguns podem pensar-se abandonados por Deus. Na vida pastoral nós temos a triste experiência de consolar irmãos que recebem diagnósticos terríveis e de colocar essa péssima notícia no contexto da boa notícia do Evangelho. É difícil? É difícil. Pessoas reagem de maneiras diferentes. Pessoas buscam o vislumbre do bom pastor de formas diferentes. Há aqueles que acreditam numa espécie de confissão positiva e dizem assim: eu tenho que declarar que essa doença vai ser curada. Eu tenho que declarar. E ele fala: não, já está curado em nome de Jesus. Às vezes você vai orar pela pessoa e fala: nem ora pela cura porque já está curado. Reverte, inclusive, acha que orar é pior, porque parece que tem alguma dúvida. E aí a pessoa fala: não, já tomei posse da promessa. Mas no mesmo momento que ela fala tomei posse da promessa, vem na mente dela, no mesmo momento: e se? E se não for da vontade de Deus? E ela rapidamente repreende esse pensamento e fala: não posso pensar desse jeito, porque agora, será que Deus ouviu? Será que Deus percebeu que eu não creio tanto assim? Será que Deus percebeu que eu estou em dúvida? Porque Ele pode, eu só preciso crer. Se eu não crer, não vai dar certo. Outra maneira que a gente faz para não exaltar nem um pouquinho da misericórdia de Deus, Ele coloca toda essa responsabilidade no colo de crianças como a gente. Não é assim. Outros já assumem uma visão bastante catastrófica. Não, eu estou desse jeito porque eu fiz tal coisa lá em 1997 e nunca confessei esse pecado. Estou assim porque um dia Deus me chamou para o campo missionário e eu não fui. E aí Deus falou: pois bem, você vai ver, você vai ver. Para Jonas eu tinha uma baleia, para você eu dei um câncer. Outra maneira que a gente usa para não exaltar nem um pouco a misericórdia de Deus. Mas há aqueles que se permitem a perplexidade, que se permitem ficar confusos, que percebem que o caminho passa no vale da sombra da morte, e que no vale da sombra da morte tem sombra, e os detalhes não ficam claros, e é difícil saber para onde o caminho está indo, que você veio de um brilho de sol grande e entrou rapidamente no lugar escuro, e seu olho não acostumou ainda, e que as trevas da morte estão naquele lugar. E há uma tentação de abandonar o caminho da justiça nessa hora, porque fala assim: peraí, Senhor, esse caminho aqui está indo entre essas encostas, olha que escuro. Senhor, vamos dar a volta, vamos passar por outro lugar, não vamos passar por aqui não. Que negócio é esse, Senhor? Você está me levando para o lugar mais perigoso aqui da região. Tem pasto verdejante, vamos voltar, vamos ficar no pasto verdejante ali. Tem água tranquila, vamos ficar na água tranquila. Por que esse caminho tem que passar pelo vale da sombra da morte? Por que ele tem que enfrentar esse lugar? O vale da sombra da morte é escuro, é difícil de enxergar, mas a gente é consolado pelo vislumbre, um tanto quanto apagado, da vara e do cajado do nosso Senhor. Eu não vejo todos os detalhes deste lugar onde eu estou, mas o Senhor está cuidando de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que me falte a luz. Ele cuida de mim. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me protege. Ele me sustenta. Ele me guia. Ele me leva para o outro lado. Meus irmãos, a fé no meio da crise não é aquela que me faz afirmar uma confissão positiva,
não é aquela que procura dentro de mim mesmo todos os tipos de culpa para tentar expurgá-los e dizer: não, Senhor, estava só brincando, me cura dessa que daqui para frente nunca mais eu cometo esse pecado. Não é aquela que fica procurando barganha e fala assim: Senhor, mas se eu subir de joelho essa rua inteira aqui, o Senhor não me livra dessa? Senhor, se eu der um carro na igreja, o Senhor não me livra dessa? A fé em meia crise é aquela que confia no guiar do Senhor, mesmo quando não estou enxergando, e que não me deixa tomar atalhos quando a situação está difícil. Eu não freio diante da encosta ali do vale, eu não paro, eu não travo. Senhor, é por aqui, então vamos. Senhor, é através desse diagnóstico, então vamos. Senhor, é através desse desemprego, então vamos. Senhor, é através dessa frustração, estudei tanto para passar nesse concurso e não passei, então vamos. Senhor, é através dessa perda terrível que eu tive na minha vida, então vamos. Porque o caminho da justiça passa por ali, então é ali que eu quero passar. O meu Senhor, o meu bom pastor vai passar por ali, então é com Ele que eu vou. Estar com o Senhor no vale da sombra da morte é melhor do que estar sem Ele em qualquer outro lugar. Em meio à crise eu não enxergo muita coisa, mas eu tenho fé, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não vejo. Então eu tenho uma confiança, eu tenho uma audição de que o Senhor está me guiando. Eu sei por onde Ele vai, eu tenho um vislumbre da sua vara e do seu cajado, então eu ando com Ele, então caminho com Ele. Eu não estou enxergando muitas circunstâncias, mas eu caminho com Ele. E digo uma coisa, meus irmãos, vale a pena. Não porque esse vale vai virar uma grande campina, não sei. Pode ser vale da sombra da morte até o dia que for morte mesmo. Pode ser. Ou pode passar rapidinho e agora já virar uma grande clareira. Eu não sei. Mas eu sei que em cada estágio desse caminho, eu conheço mais e mais do caráter do meu bom pastor. Porque o salmista que escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e coloca todos esses episódios, esse salmista Davi experimentou estes episódios com o Senhor. E quando estava na bonança, viu quem é o Deus da bonança. E quando estava no vale da sombra da morte, viu quem era o Deus da sombra da morte. E quando estava diante dos seus inimigos, viu quem era o Senhor que o honrava diante dos inimigos. E continuava desejando estar com esse Senhor. Na crise, meus queridos, nós queremos nos apegar mais e mais ao nosso Deus. Há um outro detalhe nesse texto. Ele parece nos cercar o tempo todo dessa bondade do bom pastor. Ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me leva, Ele me conduz, Ele vai à minha frente. E Ele está comigo no vale da sombra da morte. E a sua bondade e a sua misericórdia me seguem. É como se eu estivesse cercado pela bondade de Deus. Ele vai à frente me guiando, Ele está ao meu lado na dificuldade, a sua bondade, a sua misericórdia me seguem. Não é bom a gente confiar nisso, meus queridos? Não é bom a gente ter essa certeza de que o Senhor não nos abandonou? No meio da crise, meus queridos, é essa fé que me sustenta. Não a fé de uma certeza no fundo do coração que diz: não tenha medo. Não tenho medo às vezes, eu tenho medo às vezes. Não é fé que no fundo do meu coração diz: olha, isso aqui é para que você seja assim. Não sei, eu não sei todos os paras, não sei. Sabe aquele negócio? Não pergunte o porquê, mas para quê? Pode perguntar o porquê, o para quê, o onde, quem sou eu. Pode perguntar qualquer coisa, meus queridos. Tem resposta que a gente vai ter, tem resposta que a gente não vai ter. Mas a certeza que a gente tem é que o nosso bom pastor está conosco. Aconteça o que acontecer. Porque o lobo que quer devorar a ovelha, ele fala assim: ó, está vendo nessa escuridão? Quem garante que o seu bom pastor está com você?
Quem garante que Ele está aí? Quem garante que Ele não te abandonou, foi embora ou voltou? E você está aí andando. Sai do caminho, escapa da justiça, foge da santidade, procura um outro lugar para se refugiar, habita esse vale da sombra da morte, fica aqui, não anda não. O lobo que quer te devorar está lançando essas dúvidas na sua cabeça. E por isso que eu aprendi que eu não devo ter medo do versículo 1, medo de que vocês entendam errado. Porque há muitos motivos para vocês acreditarem que Deus te abandonou. O diabo fica o tempo todo dando esses motivos, se você pensar nisso. Há muitos motivos nisso. Eu não preciso tomar os cuidados para você não acreditar que Deus vai te dar tudo, porque você sabe bem o que te falta. Você sabe bem o que te falta. O que eu quero afirmar aqui, quero sustentar, quero deixar claro, é que aconteça o que acontecer, por mais densas que sejam as trevas ao seu redor, Deus é contigo e Ele te ama. Aconteça o que acontecer, meus irmãos. A verdade, meus queridos, tudo que o diabo quer, tudo que ele quer, é nos fazer duvidar do amor de Deus. Tudo. Às vezes eu fico meio incomodado, falando com meus amigos aqui. Vocês são meus amigos também, mas é porque acho que eles vão entender do que eu estou dizendo, porque eles devem ter experiências parecidas. Eu fico incomodado que tem gente que tem medo de a gente exagerar o amor de Deus. Como é que eu posso exagerar o amor de Deus, meu querido? Eu vou inventar que Deus fez alguma coisa mais do que dar seu filho? É impossível. Porque não dá para exagerar o amor de Deus. Deus te ama, mas não tanto quanto você pensa. Não vamos exagerar. Ele literalmente deu Jesus. Como é que eu vou exagerar isso? Não tem como. E não sou nem eu que estou falando isso, foi o apóstolo Paulo que falou lá em Romanos capítulo 8, aquele que nem o seu próprio filho poupou, como também não nos dará com ele todas as coisas? Nada me faltará. Se ele não poupou o filho, ele vai dar todas as coisas. O perigo não é o perigo não é você acreditar que Deus te ama demais. O perigo e a tentativa de Satanás é o inverso. É de fazer achar que ele te ama de menos. É isso que ele tentou fazer lá no Éden. Você já percebeu que a serpente no Éden em nenhum momento falou assim: Deus não falou isso aí não. Desculpa, ele não falou assim: Deus não fala isso aí não. Deus não fala. Deus não existe. Você percebeu que o diabo não fala Deus não existe? Lá no Éden, a serpente fala assim: Deus nem existe. O que ele diz? O que foi que o Senhor disse? Que você não pode pegar nenhum fruto? Não, ele disse que tu posso pegar todos os frutos, mas o fruto do conhecimento, do bem e do mal, que está no meio do jardim, esse eu não posso tomar, porque o dia que nela tocar, eu vou morrer. Aí o que a serpente falou? Certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Tá bom, eu dito quanto não dito. A palavra de um contra a palavra do outro. Você vai acreditar numa serpente ou Deus que criou todas as coisas? Não, mas tem uma estratégia, não foi assim. A serpente fala assim: olha, a verdade é que ele falou isso. E aí quando você coloca uma motivação, já cria uma teoria da conspiração, né? A gente quer acreditar. A verdade é que ele falou isso porque ele não quer que você seja como ele. Ao invés de ser um Deus cuidadoso que falou: olha, não pega ali porque aquilo vai fazer mal para você, amor, a serpente transforma Deus num Deus invejoso. Não pega não, que você vai acabar chegando na minha posição, você vai acabar virando como eu. O que a serpente faz não é duvidar de que Deus fala, e nem de que Deus tenha dito aquilo. Quando a mulher fala: Deus falou isso, é isso que ele falou, mas é que Deus mentiu, porque ele é invejoso. Deus não ama, Deus é invejoso. É isso que a serpente está falando. Entendeu? Deu para entender isso, pessoal? Certo? O que a serpente fez foi fazer essa mulher duvidar do próprio caráter de Deus. E é isso que o diabo tenta fazer o tempo todo.
fazer-nos duvidar do caráter amoroso de Deus, para a gente tentar se virar com a gente mesmo, criando torres de Babel, oferecendo sacrifício para um monte de ídolo, criando imagem, a nossa imagem e semelhança, para a gente tentar dar o nosso jeito, para a gente fugir do caminho da justiça, não confiar no fato que Ele está nos guiando. É como se o diabo falasse assim: Ele não está te levando lá para a casa dele, Ele está te levando para a fornalha, para pegar fogo. É isso que o diabo está tentando fazer. Ele não faz as coisas por amor, mas quando eu confio no amor de Deus, eu ando no caminho da justiça, sabendo, Ele está me guiando para o melhor lugar, então eu vou me apegar a Ele. Aí acontece um problema na minha vida, acontece uma perda muito grande, aí o diabo vem e fala: não te falei que Ele não te ama? Se Ele amasse, Ele não deixava você passar por isso. E aí eu digo: Satanás, você pode dizer o que você quiser para mim, mas você não pode me fazer duvidar de que Deus me ama. Porque quando eu olho para a cruz de Jesus Cristo, eu me pergunto: como não me dará juntamente com Ele todas as coisas? Como? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o dia que a sombra da morte for a última sombra, é esse dia que vai irromper a luz da salvação do Senhor. E aí, meu querido, não vai sobrar 1 centímetro de sombra para eu duvidar do amor de Deus. Então eu vivo sob essa luz agora, eu vivo com essa certeza agora, porque existe cruz do Senhor. Eu sei que eu posso caminhar com firmeza no caminho da justiça, porque Deus está me guiando para a sua casa de misericórdia, onde eu vou habitar para todo o sempre. Deus nos ama, meus queridos, e isso é suficiente para nós declararmos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Vamos orar, queridos, encerrando esse tempo. Senhor nosso Deus, obrigado pelo seu grande amor, ó Pai, revelado na cruz de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, que a certeza desse amor sempre esteja diante de nós, e que nos momentos de crise, ó Pai, nós confiemos em Jesus, para enfrentarmos os vales da sombra da morte, caminhando no caminho da justiça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.